Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha. A gente vai fazer a conversa de hoje valer a pena, não é, Eliane? Sim, né, Miss? Porque a gente gosta de estar com você, a gente gosta de estar conversando sobre os assuntos que a Mirtz escolhe, que a gente aborda aqui, que são muito interessantes. Hoje nós vamos falar sobre a restauração que Deus faz. Tá? Vamos começar falando de restauração. Todo mundo diz isso, eu acho que é senso comum, que restaurar alguma coisa é muito mais difícil que construir. Construir, exatamente. Né? E assim, eu acho que o grande lance da restauração é resgatar um valor, né, perdido, porque essa peça a ser restaurada, essa casa a ser restaurada, ela tem um valor, né, que você quer reconstituí-lo, né? Porque quebrar, botar tudo abaixo e fazer o novo é uma coisa. Isso não é a restauração. Isso não é. A restauração é você manter características, alguma coisa. Tanto é que depois de algumas coisas restauradas, às vezes até uma poltrona, você diz, nossa, ficou linda. Se você falar, não parece a mesma, né? Tem uma diferença. Não parece nem a mesma, ou então ficou mais bonita, ou então usa a expressão, que é a melhor de todas, ficou como se fosse nova. Né? Essa significa que a restauração foi perfeita. Perfeita, né? Então, é assim. E as pessoas sempre comentam que é muito fácil se dar mal com a restauração. Sim. Né? Você precisa, porque tem a ver com a pessoa que vai restaurar. Isso. Né? Precisa ser o cara, precisa ser muito bom. Ele precisa ser melhor do que o que fez. E principalmente assim, em imóveis, né? Eu acho que vão ter muitas surpresas, né? Coisas que você não sabia que estava estragada, tipo tubulação, encanamento, né? Então você pode ter muitas surpresas ao restaurar uma coisa. Surgir coisas que não se via de primeira, né? Mas também se a pessoa não for com habilidade, competência, também não vai dar certo. Então aquele que restaura tem que ser tão capaz quanto o que criou, né? Mas nós vamos falar da restauração que Deus faz. Nós vamos falar da restauração que o Todo-Poderoso nos faz e às vezes faz em nós. Sim. Porque nós precisamos ser restaurados às vezes. Nós vamos nos construindo ao longo da vida, né? Vamos fazendo, processo, tudo é um processo. Às vezes a gente não toma as coisas lá de trás. E tem uma área, um momento da nossa vida que vai ter alguma coisa que precisa ser restaurada. Isso, né? Exatamente como nós falamos, porque alguns valores você não vai poder jogar fora simplesmente, mas você pode ressignificar, né? Eu acho que a restauração no homem é muito de ressignificação, né? E esse Deus que restaura, disse a restauração que Deus faz, tem um Salmo 126, que é muito lindo, foi quando eles voltavam do cativeiro, ele fala ele usa uma comparação da mesma maneira como o Negueb, o deserto do Negueb era restaurado. Porque assim, era um lugar absolutamente seco, deserto, árido, e de quando em quando, sabe? É um fenômeno que acontecia, porque chuvas em outros lugares e tudo mais, que quando a água acumulava, havia um momento, uma determinada época, que elas desciam até o Negueb, aí ele se transformava num jardim, né? Ele se transformava num jardim. Então, e como isso está nos Salmos, são coisas que Deus faz, né? Sim. Então, em relação a essa secura de ser restaurado, o salmista também, o Salmo 84:6 diz assim: passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Então, são lugares de restauração. E essa comparação de deserto é bem propícia. Eu gosto também, eu né? Gosto também. Eu morei muito tempo em Brasília. Brasília vive sazonalmente isso, porque assim, ao final da seca, né, que lá é muito seco, agora inclusive está com muita fumaça por causa das queimadas, mas assim, parece que tudo morreu.
Dá a primeira chuva, pronto, floresce, e a grama vem, tudo. Bom, eu, como curitibana, a primeira vez que eu pisei em Brasília, e eu fui lá para jogar nos Jogos Brasileiros, né? Ficar 12 dias lá participando dos Jogos. Eu falava, gente, parecia que o calor saía da terra de baixo. E é uma terra vermelha, cima, né? aquela terra vermelha, aquela coisa de baixo para cima. Eu falei, nossa, isso aqui difícil, muito. É difícil. Mas a época que eu fui estava assim. Você foi em agosto, setembro, né? Essa época essa né? época mesmo. Então, queridos, agora. Nós precisamos, às vezes, como seres humanos, nós, pessoalmente, sermos restaurados. Sim, né? Sim, é fundamental. Porque ao longo da vida, acontece uma porção de coisas pra gente. Às vezes eu tenho que cuidar do quê? De uma mágoa, ou de uma culpa, né? Isso. De vício até de um vício. Eu preciso da restauração de um vício que foi adquirido, que não consegue. Sonho frustrado, né? Carregar sonho. Eu sempre penso nisso. É horrível você ter sonhos frustrados, né? Faz um mal, assim, né? Mas tem de tudo, tem restauração para tudo. Falta de amor. O que eu mais vejo hoje são adultos reclamando de ausência de amor quando criança, né? Isso. Tem bastante. E isso causa uma ferida realmente profunda, que se não for... Né? A gente fala de se restaurar como uma cura, né? Como cura mesmo, porque né? nós somos frágeis, vulneráveis, nós temos alma. E algumas dessas marcas, porque eu estou falando que essas marcas que a gente traz, estão lá dentro da alma. Elas não são visíveis, né? Não são visíveis. Você está nos vendo aqui, você não tem ideia do que passa na nossa alma. Coração. No nosso coração, e muitas das vezes impede você, ou a gente, né, que todos temos, de viver coisas lindas, né? De vivermos a plenitude com Deus, de vivermos relacionamentos mais envolventes, mais prazerosos, porque estamos com a alma lá precisando ser restaurada, doente, restauração interior. E ela é difícil, sabe por quê? Porque nós, ao invés de procurar solução para elas, nós queremos fugir delas, né? É muito difícil você ver pessoas confessando abertamente, olha... eu não sou uma pessoa boa. Você já viu alguma pessoa confessando isso? É difícil, né? É difícil. E principalmente, assim, às vezes a pessoa cai nesse desvalor mesmo, né? Nessa baixa autoestima. E aí nada tá bom. E às vezes é um ponto que não tá bom, né? E precisa ser tratado. Ser tratado, né? Quando eu digo assim, eu não sou... Porque, gente, nós somos, como seres humanos, não adianta ter teoria. Tem teorias que dizem que o homem nasce bom e o meio o deforma, corrompe. Mas a Bíblia não diz que nós nascemos com a maldade. Nós precisamos um dia ter um encontro com Cristo, nos entregar, mudar a nossa natureza, nascer de novo. Essa que é a verdade, porque a nossa tendência é essa. Né? A gente vê filmes agora, ou a gente percebe o bebê, né, às vezes sem intenção ou sem conhecimento muito do mundo, já faz umas maldadezinhas, já tem os seus jeitos de querer atrair, de querer manipular. Eu digo principalmente a mentira. Se você pegar um bebê de 2 anos e falar assim, você derrubou isso? Ele diz não. Eu não. A primeira coisa Agora, quem ensinou? Né? Quem ensinou? Às vezes, ninguém, né? A autoproteção já é nata. É uma coisa, né? Tá lá dentro, assim, né? Uma coisa leva a outra. Às vezes, para ele assumir alguma coisa, ele precisa ter coragem, né? Olha, gente, nós estamos falando, a gente não se assume nem como bebê quando não tem nem... Imagine. Agora, Paulo nos ensina. Paulo, em Romanos 7, deixa eu pegar aqui o versículo, Romanos 7, 18, ele diz assim, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. O querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Né? Então, ele tinha uma consciência bem correta, né? Correta. Coisa que às vezes a gente não tem, a gente não olha, né? Eu acho que talvez uma das coisas mais difíceis que a gente tenha é reconhecer as nossas fraquezas emocionais e espirituais, né? Eu acho também. Porque a gente quer se sentir forte, bem, né? Quer fazer. E no caso do Paulo, ainda que às vezes a gente não faz muito, mas Paulo que já fazia, às vezes ele queria fazer tanto ou mais e se sentia impotente ali. Sabe, negação, a Bíblia diz, sabe? Negação é igual quando a Bíblia fala sobre pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aí você fica falando assim,
imagine, né, você falar, não tenho pecado. E de fato, não, a gente né, tem. é uma coisa assim, né? Então, e vale para todo mundo, né? Agora, para a gente ser restaurado, a gente precisa assumir, pelo menos, a área da restauração. Onde né? a gente quer, né? Exatamente, o que precisa. É o que né? precisa, é igual, sabe? E às vezes eu sei que você é ignorante nesse assunto, ignorante no sentido de ignorar. De não conhecer. De não né? conhecer. Né? Igual às vezes você senta diante do médico, tô mal. O médico diz assim, o que é que você tem? Você diz, não sei. Né? Exatamente. Onde dói? Eu nem sei, definir. Não sabe direito nem definir onde dói. Acontece, né? Mas tem origem diversa, sabe? Né? E é muito difícil você... Não é que é muito difícil, não é fácil, talvez, ter esse discernimento, porque nós vamos encontrar, nós vamos cercar isso. Se a coisa for ruim, nós vamos cercar de proteção de todo lado. Isso, o corpo, ele não nos expõe a sofrimento extremo. Então, ele tem mecanismo de defesa que faz isso ser camuflado, né? Faz isso ser guardado, faz isso ser esquecido, faz isso não ser lembrado. Então... às vezes realmente não vem à tona, não é tão claro para a consciência, fica lá no inconsciente, né? E sabe, às vezes você pensa, é crente, você diz assim, eu vou para um culto de libertação, porque eu preciso ser liberto disso, liberto de um vício, liberto, enfim, de qualquer coisa, ou eu vou para um culto de cura, tudo. Aí você pensa, alguém vai orar comigo, vai impor as mãos sobre mim, eu vou sair curado, liberto. Pode até ser. Mas se a própria salvação é um processo, né? Isso, você imagine se a cura e a libertação. A libertação, se você for liberto de um demônio, por exemplo, o demônio sai, mas você precisa vigiar a sua libertação com a seguida. Muito mais, né? Do que como era antes. Você precisa saber. Então, eu estou dizendo, para você ser curado e restaurado, você precisa saber do quê. Né? Porque como é que vai ser curado daquilo que você não sabe? Ou que você nem percebe que está doente, né? Porque né? Como é que você vai ser liberto se você não sabe o que está prendendo você? Exatamente. Né? Então, a primeira parte que a gente tem que entender a respeito de restauração é deixar a negação de lado, assumir a área que precisa ser restaurada. Porque eu estou falando de uma restauração que Deus faz em nós, né? Que precisa ser feita, né? Nós sempre falamos para você, e eu vou repetir, porque eu adoro repetir isso, a carta de 3 João, capítulo 1, verso 2, diz, amado, eu quero que você seja bem-sucedido em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Né? Então, nós damos muita ênfase isso na nossa vida, em primeiro lugar, né? E naquilo que nós ministramos para os outros, né? Isso, porque uma coisa leva a outra, né? Está muito ligado, a gente sabe aí que tem doenças psicossomáticas, né? Se a alma tua não está boa, vai refletir no corpo, tem algumas coisas que se o espírito, né? Se você não está alinhado com a tua alma, você também não vai conseguir estar bem, né? Sente aquela situação de vazio. Então, tem que estar os três alinhados. E a gente não lida bem com a nossa humanidade. Eu já falei para você que Paulo sempre dizia, olha, eu faço o que eu não quero, eu não entendo o que eu faço. A hora que eu vi já fiz. Né? E assim sabe, para todos nós. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho, a gente volta já. Estamos de volta, nós estamos falando da restauração que Deus faz e nós precisamos de Deus para ser restaurados, sabe? Nós precisamos sim buscar cura para tudo aquilo que está errado na nossa vida, seja maus hábitos que a gente tenha, seja feridas, seja trauma, seja tristeza, seja solidão, insatisfação, em tudo isso Deus pode vir e restaurar, sabe? Então, e para isso eu vou te dar o texto de restauração que talvez seja um dos mais bonitos que a Bíblia tem e nós vamos falar sobre ele, tá? No livro de Ezequiel, capítulo 37, nos versos 1 a 3, diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou no Espírito do Senhor
e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eles eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Olha que lindo. Esse texto é lindo, né, para a restauração. E a nossa mente, para você pensar num vale de ossos secos, eu acho que a gente tem que botar muita imaginação, né? Muita imaginação. Porque isso aqui é uma cena que, no natural... Você vai ver, a gente vê em filmes, em quadros, tudo, né? A mim vem à mente aquelas valas, né? Em que na Segunda Guerra Mundial, eles, né, no Holocausto, eles jogavam as pessoas ali, né? A gente imagina aquilo tudo disparatado, né? Cena de catástrofe. E, sabe, mexe com a nossa imaginação. E, às vezes, a gente não tem estrutura, a gente não consegue pensar direito, porque a nossa humanidade, a nossa estrutura não deixa, né? Você vê que hoje em dia tem... Porque esses acidentes, cenas violentas, tem em todo lugar. E quando é noticiado, vem uma tarja preta em cima... Né, dizendo, avisando, né? Avisando, são cenas fortes, quer dizer, você só vai abrir ou vai ver se você realmente quiser, né? Quiser decidir que quer, né? E a gente fala de ossos ressequidos, a gente também, eu acho que vem bem na nossa mente, às vezes, aquela cena daquele esqueleto que é montado em salas de aula de ciências, né? Mas lá tá tudo certinho, cabeça no lugar, pescoço, um ossinho encaixado no outro, né? Não, aqui nesse vale tem nada a ver. Ali é osso para um lado, para o outro, espalhar, ressequido pelo sol, coberto de pó, tá? Então, uma coisa assim. E Deus manda ele olhar para aquilo e dizer assim, isso daí pode ter vida? Né? Não estou falando só no caso dele, estou falando no nosso. Você diria isso pode viver? No racional, não. Só de no jeito espiritual. Nenhum. E foi aonde ele respondeu. Ezequiel disse assim, humanamente isso é impossível. Sim. Agora, ele responde assim, Deus, só o Senhor sabe? Isso é. E Deus sabia, restauração é com Deus, querido. Nós estamos falando de restauração, e este é o modelo mais lindo de restauração. Vamos ver como eu vejo que Deus ordenou para ele, e que talvez Deus ordene para nós, para podermos restaurar alguma coisa que precisa, né? Ezequiel 37, a partir do 4, agora disse assim, então ele me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, vos estenderei pele, porei em vós o fôlego de vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Eu olhei, e eis que vieram nervos sobre ele. Cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse, profetiza ao fôlego da vida. Profetiza, filho do homem, e dize ao fôlego da vida. Assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó fôlego de vida, e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Uau! Uau, a força e a potência de Deus, né? Se a gente está falando de restauração, você pode imaginar uma restauração mais tremenda do que essa, sabe? Basicamente saiu do zero, né? Só tinha um pouco de ossos ali, né? Sabe? Então, a Bíblia é cheia de simbologias, cheia de ensinamento, mas a palavra diz que tudo que foi escrito é escrito para o nosso consolo, para a nossa edificação, serve, ela tem uma aplicação prática nas nossas vidas, né? Então, ela não está ensinando ninguém a chegar para um monte de osso seco e ela está dizendo o que é que pode estar por trás disso e o que é que nós podemos fazer. Por trás disso, se a gente olhar, estava toda a nação de Israel.
É quando uma nação, quando um povo, ou quando a Eliane, quando eu, quando qualquer um de nós, você que está aí nos ouvindo, sabe, olha e fala, não tem mais jeito. Né? Exatamente. Não tinha... Jerusalém estava com os muros caídos, não existia mais. O povo de Deus tinha sido levado para o cativeiro. Ficaram 70 anos lá. Nesses 70 anos, eles tiveram que se aculturar, né? Porque eles tiveram que aprender a língua deles, eles mudaram a maneira de falar. Gente, aculturar-se, a gente pensa que é uma coisa tão difícil, e não é. Quando eu estava fazendo essa pauta, eu lembrei de uma coisa. Eu tive que morar 1 ano em Pernambuco. Quem nasceu no Sul e mora no Sul, sabe que parece dois mundos. Não parece dois mundos, né? Se você que é de Brasília já vê uma diferença, né, do centro... ficar 1 ano lá, as minhas filhas eram adolescentes, elas saíram com sotaque de pernambucano. É fácil você pegar o jeito. Nós acostumamos a comer comidas que eles comiam lá. Sabe, cuscuz, sabe, eu trouxe para cá, depois de 1 ano, eu trouxe cuscuzeira, essas coisas. Então, aculturar é bem fácil. É fácil. Israel estava totalmente aculturado. Ainda mais não existia mais imposto. Como aquela nação antiga. E ali era imposto, né? Porque, vamos dizer, você foi aculturando o que te agradava, o que vocês gostavam. O que vocês... Porque eu ia voltar, eu sabia que eu não fui lá para sempre, né? Mas eles lá, não, além de tudo, tinham um rei que impôs algumas coisas a eles, né? E sabe, e aí eles foram ganhando, eles deixaram de ser agricultores, né? E o mais importante de tudo, 70 anos depois, alguns não lembravam mais nem quem era o Deus dele, as histórias que contavam sobre os deuses deles, né? Quando eu lembro assim, por exemplo, quando morre alguém da família da gente, quando morria minha avó, a gente sabia que a gente não mais ia ouvir determinadas histórias que só ela... Que se ele contava, né? Exatamente. E ela sabia. Você nunca sentiu falta dessas coisas na sua família, sim, né? De quando... porque vai morrendo junto, morre junto. Vai junto. Né? E a gente, mesmo que conte o que eles contavam, não é com o mesmo não é mesmo, porque né? você está contando o que você ouviu. Não e quando o que chegar, eu vivi, né? E não o que você viveu. O seu filho já vai contar menos que você. E o filho dele não vai contar mais nada. Né? Essa que é a verdade, né? É verdade. Sabe? Então, quando Deus estava perguntando para Ezequiel, esses ossos podem reviver? E por trás disso ele estava dizendo assim, a nação de Israel pode voltar a ser o que era antes, pode voltar a ser meu povo, pode, né? E era uma restauração tão difícil a essa altura que Ezequiel deu a resposta correta, né? Ele falou assim, só o Senhor sabe. Aí Deus começa a ensinar como ele podia fazer. E esse ensinamento que eu digo que vale para nós agora, né? E uma coisa também, né? Como Deus, antes de ensinar como ele mostra de uma maneira viva a Ezequiel o que estava acontecendo, né? Sim. Porque você trouxe o paralelo do povo. E aí o Deus foi lá e mostrou para Ezequiel como que aquele povo estava. Desse jeito. Desse jeito aqui. Ressequido, então, sem nada, sem esperança, perderam, né? Toda a vivacidade que tinham de mim. Então, assim, é muito forte, né? Muito bonito, né? E ele diz como fazer, ele diz assim, ó, assim diz o Senhor a esses ossos, eis que vou fazer entrar de vós o fôlego de vida e vivereis. Gente, ele diz, eu vou pôr o fôlego de vida em vocês. Nós estamos falando de restauração e a maneira como Deus restaura. Esse é o título da nossa pauta, a restauração que Deus faz, né? Isso que é importante. Deus faz e jamais a gente duvida disso. Mas como ele precisa da presença do homem? Porque ele poderia fazer sem a presença de Ezequiel, né? Mas ele mostrou para Ezequiel e ele fez através de Ezequiel. Né? Ele fez dentro de Ezequiel, porque ele falou, eu vou pôr o fôlego de vida, eu vou pôr isso de vocês. Qual é o fôlego de vida hoje dentro de nós? O que habita em nós hoje como cristãos? É o Espírito Santo de Deus, sabe? E é ele que vai fazer a restauração que é necessária a nós. Aí você diz, eu não consigo. Sabe por que você não consegue?
porque você não deu a ele. Né? Exatamente. Você não deu a ele o espaço que ele precisava. Que ele precisa para agir. Né? E eu acho que o bonito de tudo dessa conversa é a gente saber que a restauração não depende só de mim, tá? Isso. Ela é possível porque depende depende de Deus que está dentro de mim, tá? Então, eu não vou fazer sozinho. A Eliane fez uma colocação muito boa. Eu não vou fazer sozinho essa restauração. Exatamente. Tá? Não vai ser pelas minhas forças, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, né? E às vezes ele usa até algumas pessoas mesmo, porque aí no caso... a vivência e a presença do Ezequiel foi importante, porque senão Deus não ia levar lá, né? Sabe por que foi importante? Porque ele disse assim, quem vai fazer sou eu, Deus disse. Isso. Só que eu quero que você profetize o que eu vou fazer. Exatamente. Ele disse, você vai... Porque ele deu as palavras. Ele disse, eu vou soprar o espírito de vida. Agora, profetize. Espírito de vida. Quer dizer, Ezequiel simplesmente fez aquilo que ele pediu. Que Deus não age sozinho, assim, do nada. Ou, algumas vezes, por exemplo, para Maria, ele mandou o anjo para conversar, que viria Jesus. Mas na maioria das vezes, é de nós para nós mesmo, é um ajudando o outro, né? Sabe, ele disse assim, ossos, ouvi a voz do Senhor. Isso é muito legal. Muito legal. E muito importante da gente não confundir que não foi Ezequiel, como você está falando. Mas não foi sem ele. Então, assim, a gente não pode usar da soberba de achar que é a gente, mas também não pode se ausentar ou se omitir para dizer que a gente não está presente. A frase dele é, eu profetizei como ele me ordenara. Eu fiz exatamente. Né? Obediência, né? Aí Deus vem e diz, porque eu estava contando a história para você, mas Deus diz, filho, esses ossos são toda a casa de Israel. Né? Eles estão secos, eles estão sem esperança, eles precisam do fôlego de vida. Gente, eu acho isso tão lindo. Nossa, é maravilhoso. Eu gosto de falar dessas coisas porque eu acho lindo, sabe? Nós temos um Deus que faz, um Deus que pode. Então, e ele diz, sabe o que cabe a você? Eu que vou fazer. Cabe a você profetizar. Então, a restauração é um processo de juntar os ossinhos, vir e tudo, sabe? E acho que a gente tem que perceber isso, né, Mirtz? Porque o verbo se fez carne quando Deus criou, né? Então, a palavra. E aí, de novo, pela palavra, ele restaura. Então, vamos tomar muito cuidado com a nossa palavra, né? Então, a gente pode fazer igualzinho está escrito aqui. A gente pode dizer, vem dos quatro cantos ao Espírito, vem, né? Senhor. Assopra sobre nós e a gente vai ser restaurado, né? E se transformar num povo forte de novo. Isso, amém. É isso que a gente quer. É o que a gente tinha para você. A gente agradece a tua companhia, né, e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.